Sejam muito bem-vindos a mais um, sei lá, podcast? Deve ser. Bate-papo, conversa, mentoria. Na verdade, nós estamos aqui nos reinventando. Tivemos aquele tempo bacana, muitas entrevistas ali no podcast. Inclusive, você pode dar uma olhada aí no histórico do canal, do meu canal, e tem algumas entrevistas, alguns podcasts que foram marcantes, marcaram muito a vida da gente. Uau! Desde do Damasceno, Sandro Gonzalez, o Lucinho, David Leonardo. Teve uma turma aí, Vitor Hugo. Foi especial. O Diegão. Rapaz, teve misto. Você tava aquele dia, não tava? Rapaz, foi forte. Que bacana. Mas agora a gente tá aqui nessa proposta diferente, estúdio novo. Estúdio, é a sala que a gente só arrumou. Mas a gente gosta de botar um tchan. Mas a turma tá aqui. Peppa, cabeludo, que era careca, fez implante. É outro nível, né, gente? Tá aqui meu querido amigo Peppas, meu filhão, Luan, Igor. Eu falei Diego agora há pouco. Desculpa. O Igão. Estamos aqui para poder retomar as atividades. Muito bem. O que nós pensamos em fazer? Estamos hoje aqui reunidos com o pastor Giovanni, pastora Karen e pastor Fabrício. Nossas mentorias de liderança têm sido assim... Bom, eu sou meio suspeita para falar, mas altíssimo nível. Muito. Quem tem vindo e aplicado está crescendo. Temos colhido, inclusive, testemunhos de pessoas que falam assim, olha, eu tenho vindo... Porque já estamos no segundo ano dessa mentoria. O primeiro módulo, joga aí o Peppa depois no telão, Care Code. Care Code. Coloca aí, pessoal, para poder adquirirem o módulo 1. São 8 mentorias o ano passado. E esse ano já fizemos 5, faltam 4. Exato. Dia 14, agora é a sexta mentoria. E fantástico. Mas nem sempre sobra tempo nas mentorias para responder as perguntas. E são perguntas muito boas. A última, inclusive, nós ocupamos todo o nosso tempo, falamos sobre liderar líderes. Já falamos sobre formar líderes, que é bacana, mas a sacada da última mentoria é aquele lance da exponencialidade. Como é que você chega lá? Formar líderes é primordial, a própria palavra já diz, mas a exponencialidade vem do conjunto de líderes. E aí é onde muita gente se perde, porque não sabe liderar líderes, porque é diferente liderar líderes de liderar pessoas que estão ainda se despontando e que um dia se tornarão. Irmão. Sabe por que tem muita gente? Eu falei isso aí depois você assiste, que o módulo 2 ainda não está na plataforma digital. Por enquanto, o módulo 2 é só presencial. Você pode acessar e adquirir o módulo 1, que é do ano passado. O módulo 2 é 100% free. O 1 também foi, quando fizemos presencial. Aí, quem perdeu, agora você tem que comprar. Mas está numa promoção fantástica aí, hein? Né, Luan? De quanto por quanto? Sei lá, de 1.000 e quanto por 100 e alguma coisa de quanto. Aí eu não sei os valores, que para mim o importante é compartilhar com você e a galera que administra essa parte. Mas presta atenção. O último encontro, inclusive hoje vamos conversar um pouco sobre isso daqui, responder as perguntas, onde a galera se perde, é que quando dentro da sua equipe, seja lá na igreja, seja numa indústria, numa empresa, onde for, quando estes líderes se levantam, são formados, incrível como que as pessoas têm dificuldade de segurá-las. E aí a grande questão, por quê? Porque não sabem liderar líderes. Quem não aprende a liderar líderes acaba enxergando estes líderes como concorrentes dentro da casa.
E aí, irmão, o cara mata o outro, vai embora. Então, muitos insights nós compartilhamos e foi muito disruptivo. E quem participou e está aplicando, estão colhendo os frutos. Esses dias você compartilhou comigo, né, Giovanni, de uma galera aí nova que falou assim, olha, agradeço a Deus porque o que eu estou ouvindo, eu estou aplicando e o resultado está vindo. A gente falou... Filhos da casa aqui. Filhos da casa, né? Convertidos na Amor e Cuidado, pouco tempo de conversão, inclusive, mas já tem aplicado princípios e, assim, expandido seus negócios, começaram a vir na mentoria e o mesmo negócio foi se multiplicando, já tem 3 pontos comerciais hoje em Araçatuba, pensando em expandir novos negócios. Olha lá a primeira mentoria, o Lua está mostrando aqui. Quanto que é o preço normal? 1.336. E está saindo por quanto? 197. E dividido em 12 sem juros. 12 de 16. Então eu sou um tonto, então. Não é possível um negócio desse. 12 de 16. O que compra com R$16 no mês aí? Rapaz, bora. Investe aí na sua vida. Isso aí já percebeu que por 197 eu não estou pensando em ganhar, não. Estou pensando em abençoar a tua vida. Então bora. Vai lá. Muito bem. Sem mais delongas, vamos responder as perguntas? Bora. Então, dona Karen, você está em... Se bem que todo mundo tem aqui as perguntas. Vamos lá. Solta a primeira aí. Primeira pergunta, então. Muitas vezes nós encontramos líderes de equipes extremamente competentes e quando subimos o nível subimos ele de nível, nos decepcionamos. O que podemos fazer para evitar isso? Bacana. Agora, todo mundo em grau, em lugar de liderança exponencial, já viveu isso ou experimentou ou está vivendo de alguma forma. Correto? Agora, 2 coisas. Você consegue eliminar a maioria destes problemas quando você promove esse líder a uma nova função ou alguém que está no início para uma função de liderança no tempo certo. Quando você antecipa muito, quando você queima etapas, você gera um problema. Então, ou paga agora ou paga depois. Esse é um princípio que todo mundo conhece. Se você tenta acelerar, e é muito comum, às vezes, com uma empresa que está crescendo. Aí eu preciso de gente. Vai, o camarada vai, não, agora você é o encarregado. Então, agora você é o líder. Mas qual o preparo que você deu? E aí o camarada não sabe nem o que é liderança. E ele encara aquela oportunidade como chefia. E ninguém gosta de chefe. As pessoas seguem o líder, mas resistem o chefe. E aí, aquela velha frase, quer conhecer a pessoa, dê poder para ela, aquela coisa, e é uma verdade. Então, se ela não está preparada psicologicamente, não só no sentido de capacitação do serviço, porque às vezes é um excelente funcionário. Um excelente funcionário. A gente experimentou muito isso, pastor Fabrício. Fala um pouquinho sobre, por exemplo, um supervisor de célula. Não é? Excelente líder multiplicador. Conta aí, fala pra gente um pouquinho isso aí. Acho que até dentro daquilo que o senhor está falando desde o início, dentro da pergunta que foi feita, às vezes a pessoa está falando, né, que se decepciona com aquilo que foi levantado, mas na verdade, às vezes o problema não é só na pessoa, às vezes o problema é no líder que está levantando, né? Às vezes porque está lidando da forma errada, não está sabendo... e aí entra nessa questão das células, observar o perfil de cada pessoa. Isso. Porque essa foi a mudança, né? A chave que nós tivemos dentro das nossas células, quando a gente mudou a questão de levantar para a supervisão, que antes era de uma forma, e depois nós falamos, a gente tem que observar se tem perfil. Porque às vezes está ali, e a célula está até funcionando bem, está bombando, e acha que esse já é o motivo para levantá-la para uma supervisão, quando na verdade são 2 funções diferentes, perfis diferentes, estilos de pessoas diferentes, e tem que saber quem que dá certo aqui, quem dá certo ali. E aí é onde a gente mudou então a estratégia, né? Mudamos a chave para levantar a supervisão por perfil, porque aí a pessoa ela tem que ter o perfil para aquela função específica. De repente,
pode ser um ótimo líder de célula, mas não necessariamente um bom supervisor. E a mesma aplicação para as empresas. Na hora de levantar, tem que observar o perfil. Se tem aquele perfil e o coração sincero, falar a verdade, deu certo, não deu, então vamos voltar para trás e ter o coração aberto. Acho que a sinceridade no falar, no lidar também traz a pessoa, o empregado, ele sente confiança no empregador. Quando ele fala a verdade, fala de coração. E hoje em dia é muito isso, né? Você falar na pessoalidade, não no padrão, né? Não, todo mundo tem que entrar na minha, no meu jeitão, no meu jeito de falar. E, na verdade, hoje em dia, o que a gente vê muito é isso, né? Você tem que, na pessoalidade, naquilo que cada um tem de perfil, você saber conversar com todos de forma diferente, lidar de forma diferente com cada um deles. A gente aprendeu algo com o senhor nesse tempo de liderança, que é que o líder também ele não pode ter medo e, vamos colocar assim, o líder não pode se acovardar diante de momentos onde ele precisa se posicionar sem ter medo de ficar machucando o outro. No sentido das pessoas com mimimi. Por quê? Já que está no assunto de supervisão, vou citar um exemplo desse ano. Mesmo que a gente prepare, mesmo que a gente olhe o perfil, pode acontecer em algum momento de você ter preparado, de você ter feito e a pessoa não correspondeu depois na liderança. E às vezes o líder fica com medo de trocar, de mudar, porque quer agradar todo mundo. E é algo que a gente tem aprendido com o senhor. De não dá para o líder querer agradar todo mundo. Então, ele levantou o líder, ele preparou, ele até esperou o tempo certo, ele viu que talvez tinha um perfil, mas não rolou. Aconteceu comigo esse ano nas nossas células da região roxa. Preparei alguns novos supervisores nesse modelo, perfil. Passaram-se 6 meses, não rolou. Alguns porque eu pensei que tinha perfil e não tinha. E outros porque pareciam que estavam preparados, só que na hora de colocar é aquele negócio, dá o poder e aí a pessoa talvez se revela, mostra quem é. O bom líder, ele não fica com medo, o que vão pensar de mim, porque ele vai falar mal de mim, porque eu tinha que como que eu vou agradar ele aqui? Senta, cara, a amizade é a mesma, tá tudo tranquilo, mas não rolou você nessa posição de liderança, porque teu coração mudou aqui, não se encaixou aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para onde estava, vamos voltar para a estaca zero. Tiramos ele da supervisão e colocamos outro. Eu acho que é um caminho também de se pensar, né? O líder não pode ter esse medo de mudar peças. Fantástico. As duas colocações perfeitas. Existe uma máxima na gestão e na administração que é a seguinte: nunca contrate ninguém que você não possa demiti-lo. Então, contratou alguém que você não pode demitir, levantou alguém que você não pode, aí acabou. Então, sendo bem específico agora com a pergunta, promoveu, não deu certo, a pessoa é boa? Porque assim, se você a promoveu, se você a colocou, é porque você viu algo, correto? Legal. Colocou, não deu certo? Bom, não vamos perder essa pessoa. Persistir no erro é queimar a pessoa. E é aí onde muitos acabam tendo uma visão equivocada. Porque pegar essa pessoa e trazê-la novamente para um refortalecimento, para um treinamento, dar um passo para trás para que ela consiga retomar o avanço, não é, humilhação, não é... Poxa, na verdade é você ter amor, compaixão. E é incrível, gente, como que muitas pessoas, principalmente dentro da igreja, não entendem. É verdade. Às vezes a gente fala, olha, querido, por conta do voluntário, ele está na frente, o pastor Fabrício ele é executivo da Amor e Cuidado com relação aos nossos ministérios. São 100 e tralalá, são mais de 100 ministérios que ele lidera, administra os líderes, e ele sabe bem disso. Então, se aquele líder não está rompendo, está aquém, se trabalha em tempo integral, é uma pegada. Se é um voluntário, é outra pegada. Mas até o voluntário, ele não pode estar ali que nem um abajur só para decorar. Se não está de forma efetiva, tem que repensar. E aí, eu, como gestor e bispo, eu vou no Fabrício e falo, o que é aquele ministério?
Falou, já estou cuidando, já estou tratando. Então, às vezes, precisa chegar naquele líder e falar assim, amigo, às vezes por conta do momento, às vezes é a questão familiar, às vezes é a sua empresa que está tomando muito tempo, mas o ministério travou, parou, regrediu. Vamos fazer o seguinte, eu quero colocar uma outra pessoa para dar continuidade. E aí você se prepara, vê o que está acontecendo. Às vezes ele foi bem por um tempo, avançou por um tempo, mas depois por algo. Então essa visão da gestão do líder é fundamental. E para passar a palavra para você, se porventura acontecer contigo, ter que deixar, voltar, regredir um pouquinho, não encare como humilhação. Tem gente, então eu vou sair da igreja. Ai, que humilhação. Ai, vai ver se cresce. Pelo amor. Não é verdade? Você é que está perdendo a oportunidade. Cresça, aprenda. Se tivesse fluindo, voando, não precisava. Mas se precisa, graças a Deus, alguém está vendo e antes de eu chegar no zero, alguém está me ajudando para depois eu retomar um crescimento. Mano. Esse, vamos chamar assim, de desconforto de ter que conversar e às vezes confrontar alguém que muitos não querem fazer, né? Mas o que a pessoa tem que saber? Se ele está abrindo mão desse, vamos dizer, desconforto de ir lá e confrontar e ajustar a situação, ele tem que saber que ele está comprometendo o resultado. Exatamente. Não só, no caso do ministério, mas da empresa, da área da empresa ali que está acontecendo, inclusive do empregador, que você falou. Na verdade, a gente está ajudando a pessoa, falando a verdade, ajustando, colocando no lugar certo. E se não faz, está comprometendo o resultado de todo mundo. Maravilha. Antes da próxima pergunta, por favor, pega ali, é hora do merchan. Pega o Tosque Café para mim, Pepas. Um oferecimento de Tosque Café. Né? Aqui você tem um café gourmet de excelentíssima qualidade, uma safra lá do sul de Minas Gerais, plantações acima de 1.000 pés de altitude, notas deliciosas que vão deixar suas papilas gustativas assim, simplesmente atônitas. Meu Deus, me dá vontade de tomar um café. Alguém me dá um café? Não, já me controlei, tá tudo bem? Foi desse time del Tom. Meu Deus, Milton Neves agora ficou com inveja. Isso é que é merchan. Então, você tem um Tosque Café em grãos, né? Que é o que eu prefiro. Moo na hora, fazer aquele cafezinho, tanto pro expresso. Aí você pode escolher o blend que você quiser, na prensa francesa, coadinho, enfim. Você tem o grão, pacotes de 250 gramas e 500 gramas. E também o moído, tá bom? Tem aqui no AC Café, no campus Bela Vista, aqui da Igreja Amor e Cuidado. Tem no supermercado Amor e Cuidado, lá do Robertinho. Também lá com a Belba, no café da Belba, esqueci o nome lá da... L'Experience, eu acho. L'Experience. Uau, Experience. Também lá em Birigui, que eu também esqueci o nome, também é uma cafeteria. Daqui a pouco eles vão pesquisar, eu passo aí para vocês. Então tem vários lugares aí onde você encontra o Tosque Café. E, obviamente, você pode fazer o seu pedido lá no Instagram. Entra aí, Tosque Café, @Tosque Café, e o pessoal entrega no Brasil todo. Chegou em Portugal, cara. Uau. Não, Cristo isto. O pessoal postando, chegou o Tosque Café aqui em Portugal. Demais, né? Benção. Então, primeiro merchan, muito bem, tá aqui. O pessoal da água quiser patrocinar, né? A gente, por enquanto, deixa sem rótulo. Muito bem, próxima pergunta. Perfeito. Até, se eu puder complementar algo da outra pergunta, que Manda. até às vezes dá para fazer uma ligação com a segunda aqui, porque foi interessante como a pessoa fez a pergunta ligando para a decepção dela. E uma vez que vocês principalmente levantados para liderar líderes, a gente tem que estar preparado para isso. A segunda pergunta ela vai vir dizendo como que a gente deve agir quando líderes que nós formamos acabam nos traindo. E às vezes a gente acaba trazendo isso só sobre nós, o que nós sentimos, mas quando trabalhamos com pessoas, a gente sabe que tem a parte em que vem da responsabilidade da pessoa, tem a expectativa que nós colocamos neles quando os formamos, levantamos, mas tem a parte que a pessoa precisa fazer, precisa corresponder, e às vezes a gente só traz isso de volta para nós. Eu fiquei tão decepcionado, mas muitas coisas elas vão fugir do nosso controle, algo muito, até nossa próxima mentoria vai falar sobre inteligência emocional, muito do seu sucesso
processo de como você vai se manter até o lugar que o Senhor tem te levantado, tem a ver em entender e diferenciar o que é mais só sobre nós e o que às vezes é a partir da responsabilidade da pessoa. Então, partindo então essa segunda pergunta, como que nós devemos agir quando nós formamos alguns líderes, eles acabam nos traindo, que diferencia então essa nossa experiência do que é responsabilidade nossa e o que vai partir apesar de todo o nosso investimento e aquilo que nós depositamos naqueles que levantamos. Eu tenho uma boa notícia para você. Cedo ou tarde vão te trair, vão te deixar. Ficou animadinho? Ficou? Então é isso daí. Cresce. Tá? Isso é mundo real, baby. Infelizmente, eu gostaria de ter uma outra notícia para você, mas essa é a realidade. Agora, de verdade, tirando a brincadeira, a boa notícia é que são poucos. Então, diante do que a Karen falou, deixa eu tirar um peso. Se você está pensando assim, onde eu errei? Bem, as pessoas não podem te abandonar pelos motivos certos. Assim, vamos colocar, porque você é mentiroso, porque você é corrupto, porque você sabe? Então, se é falha de caráter e as pessoas estão te deixando, o problema é seu. Você está colhendo o que plantou. Agora, qual o defeito de Jesus na liderança dele? Eu sempre costumo dizer, um negou, o outro traiu e 10 correu. Não é verdade? Uhum. Aí, interessante que depois deste imbróglio, Jesus ele vai atrás de todos eles de novo, com exceção do Judas que se matou, que era o filho da perdição. Havia até a profecia já com relação a isso. Mas ele vai restaurando, ele vai trabalhando. Na liderança de Deus sobre Adão, prestou? Você vai colocar defeito na liderança de Deus lá no Éden? Porque ele vinha todos os dias. Uhum. Aí tem gente que fala, porque o meu líder não me dá atenção. Porque o meu líder não me dá paz do Senhor. Porque meu líder não ligou no meu aniversário. Porque meu líder, você fica no mimimi. Pois é, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, ter comunhão com Adão, com Eva e não prestou. Os dois pecaram, se afastaram e deu no que deu. Então, tira esse peso. Então, que for culpa sua, tá fácil de ver. Caráter. Não, eu estou bem, eu não sou perfeito, mas estou lá, estou na pegada. Eu procuro aplicar os princípios. Show. E mesmo assim, aí é o problema do caráter da outra pessoa. O problema é você parar com aquilo que você tem que fazer, estagnar o propósito, o ministério, estagnar a empresa e ficar gastando energia com algo que o diabo fez para justamente tirar o teu foco. Então, eu tenho uma expressão, não estou dizendo que é a correta, mas eu tenho uma expressão que eu digo assim, meu irmão, eu desligo o disjuntor. Na hora que eu desligo o disjuntor, eu entreguei nas mãos do Senhor e eu volto o meu foco para aquilo que eu estava fazendo e investindo naqueles que querem de fato a tua ajuda. Então, eu vou mais ou menos nessa linha. Vocês podem discordar comigo aí. Manda bala. Até a Bíblia confirma tudo que o senhor falou, né? Da questão de não parar o propósito. Fala muito comigo a experiência de Samuel com Saul. Porque Saul, a Bíblia fala que ele era bonito, forte, aparente, mas ele não sabia nada do que era reinado, do que era liderança. Até a história, né, lá da jumenta do pai dele, quando ele vai procurar, ele não sabia nada sobre honra, sobre liderança. Quando ele vai sentar na primeira mesa lá com os chefes da nação, ele não sabe nem se portar. E Samuel que instrui ele do zero. Samuel forma Saul assim, praticamente do zero. E aí, quando Deus rejeita Saul, eu gosto muito da expressão do capítulo 16, que Deus chega para Samuel e fala assim, por que você está chorando ainda? É isso, cara. Ei, continua. Tem mais um para ungir aí. Por que você está chorando ainda? Então, tipo assim, o Samuel provavelmente devia estar pensando nisso. Pô, peguei aquele moleque, o moleque não sabia nem sentar na mesa. Fiz o cara chegar de rei, agora o camarada faz isso. Deus, acorda, velho, acorda. Boa aplicação essa, hein? É top, hein? Verdade. Essa é loucura.
Até quando você vai ficar investindo em alguém que eu rejeitei? Né? O próprio Deus falou, eu rejeitei Eu Saul. rejeitei. E ainda fala, vai lá que tem mais coisa para fazer, né? Deus dá até a próxima coordenada para ele, né? Vai lá, no caso do Gessé, que tem alguém lá. Tá feito? Próximo. É isso. Ao longo dos 15 anos da minha empresa, eu sempre incentivei pessoas altamente produtivas a assumirem papéis de liderança. No entanto, eu aprendi que aqueles que sabem formar e desenvolver outras pessoas podem ser mais valiosos para o crescimento da empresa do que apenas os competentes. Essa percepção é uma verdade sólida ou eu devo revê-la e reconsiderá-la? Rapaz. Profundo, né? Não, vamos pensar melhor nessa pergunta, né? Porque isso quando a pergunta é complexa assim. Vamos lá. Faz de novo aí. Perfeito. Ao longo dos 15 anos de empresa, ele incentivou as pessoas que estavam produzindo mais, basicamente isso, a assumir papéis de liderança. Mas ele percebeu que as pessoas que sabem formar e desenvolver pessoas, talvez não na mesma velocidade daqueles que fazem tudo muito rápido para ontem, eles acabam sendo mais valiosos para o crescimento da empresa, talvez, então, a longo prazo. E ele fala aqui que essas pessoas são, às vezes, mais valiosas do que os competentes. De repente, não usarmos esse termo, porque as competências de cada um, exatamente. não é? Né? Cada um, às vezes, igual o pastor estava falando, cada um no seu papel, na sua pessoalidade, faz o seu papel muito bem. Vem aquela questão de analisar perfis. Mas, então, ele fala, eu devo reconsiderar isso ou é uma verdade sólida? Eu preciso continuar só? Você como psicóloga, o que você me diz disso? Bom, igual eu falava aqui agora, aquela questão de analisar os perfis, realmente a questão de só grande produtividade, às vezes ele vai ser muito bom na produtividade para aquela área e existem setores onde a liderança com mais produtividade, com mais rapidez, hoje em dia existem muitos setores, áreas em empresas onde cada uma delas, às vezes, pode ter um método, uma visão de levantar líderes diferente. Então, às vezes, até aqui na igreja, o senhor pode dizer, em vários setores, não é, às vezes, a mesma visão. Às vezes, para aquele setor, para aquela tarefa, eu preciso de alguém mais rápido, que saiba resolver problemas, mas nessa área aqui, eu preciso de alguém que tenha mais paciência, tempo em desenvolver, em ensinar alguém do zero. Então, não acho que é uma verdade sólida, absoluta, onde não existam exceções. Ao trabalhar com pessoas, em cada área, até na psicologia é isso, para cada função, dentro de uma empresa, na psicologia organizacional, para cada vaga diferente, existe um teste diferente, uma análise de pessoas diferente, porque cada vaga, cada função vai depender de habilidades e ferramentas diferentes. Então, eu não acho que seja uma verdade sólida. Eu acho que ele deve rever, reconsiderar, porque ele não pode continuar promovendo só quem dá uma rápida devolutiva para ele em produtividade. Mas, às vezes, para outras funções, aqueles que têm mais ali a determinação de desenvolver outras pessoas, a compaixão, assim, essa competitividade que existe no meio empresarial também, em querer fazer mais, mas aquele que vem, trabalha em grupo, ensina, isso também é importante. Perfeito. Olha só. Nós, enquanto você falava, inclusive nós pontuamos isso na primeira pergunta. E tem a ver. Tem. Muito a ver. Por quê? Aqui, vamos aplicar para a igreja, nas células. Antigamente, lá na primeira visão das células, nós tínhamos assim, você cuida bem da sua célula e você multiplica. Então, a célula é formada por 7, 8, 9 pessoas. Um lugar e um ambiente saudável, as pessoas vão se achegando. Então, chegando a 14, 15, ela precisa multiplicar. Para multiplicar, você precisa formar um líder, desde o início. Perfeito. E qual era, na época, o conceito era, quando você multiplicar 5 vezes, ou seja, você vai ter 5 células, então você se torna um supervisor. E nessa visão antiga, a pessoa saía da liderança da célula e ela apenas supervisionava as 5 células. Quando ela chegasse a um conjunto, estas células se multiplicassem, chegassem a 25, ela sairia da supervisão e se tornaria uma coordenadora diária. Supervisão diária. Que é a supervisão diária. E assim sucessivamente. Então, a pergunta desse empresário é exatamente assim. O que ele percebeu? Ele percebeu o que nós percebemos. Exato. Esse líder de célula,
ele multiplicava muito. É comum e normal uma célula multiplicar pelo menos uma vez no ano. Tem pessoas que multiplicavam 5 vezes no ano. Uau! Quando esse cara chegar a supervisor, vai virar um negócio. Mas quando ele vinha para a supervisão, inclusive as células que já existiam ficam estagnadas. E elas começam a regredir. Não houve mais nenhuma multiplicação e não foram poucos, foram muitos supervisores que perderam a motivação, perderam a alegria, perderam até perderam a visão. Muitos saíram porque ele se viu fora do seu dom. O dom dele não era liderar. O dom dele era pastorear, era cuidar. E por isso as pessoas se achegavam. A própria igreja forma os líderes, ele só identificava, faz o curso e vai, e vai, e vai. E ele está cuidando bem, o pessoal está se achegando, é um evangelista. Na hora de liderar, coordenar, a pegada é totalmente outra. Morreu. Então nós mudamos. Não existe mais hoje supervisão por causa da multiplicação da pessoa. Quem levanta hoje o supervisor é o pastor da região. E como é que ele faz isso? Avaliando a qualidade, ou melhor, perdão, tira a qualidade, esquece, apaga. Avaliando o perfil. Porque não é uma questão de melhor ou pior. Porque aquele líder de célula, ele é tão mais, talvez, fundamental do que o supervisor. Exatamente. Porque o supervisor só existe por conta da qualidade daquele líder. Então, isso foi um lance, assim, e acho que se aplica muito bem essa pergunta. Então, a questão do absolutismo, para mim, é uma equação que não é exata, não é desse jeito, não. Mas não, eu ia falar exatamente isso, que a pergunta fala justamente se é algo absoluto, né? E realmente não é. Eu vejo que, posso usar a frase, a expressão, o exercício da liderança é algo que tem que ser flexível e tem que ter muita conversa, tem que ter proximidade. Voltando ao nosso exemplo aí de células de novo, tem que estar próximo, tem que estar conversando, conhecendo. É algo duro, absoluto? Não, de repente também vai ter o líder que, além de bom multiplicador, vai ser um bom supervisor também. Às vezes ele vai fazer as duas funções bem feito, mas eu tenho que descobrir isso. E para descobrir, eu tenho que estar perto. Eu tenho que conversar, eu tenho que trazer, eu tenho que conhecer, eu tenho que comer um saco de sal junto. Né? Tem que experimentar, tem que tentar. Falamos aquela hora, deu certo, não deu, volta atrás. Então, mas acho que eu posso dizer outra expressão. Liderar é uma arte. E para isso precisa dessa flexibilidade. Então não é nada absoluto. Show. Mais uma. Até que ponto é adequado usar critérios religiosos ao selecionar pessoas para as nossas empresas? Eu frequentemente encontro líderes sem fé, mas também encontro crentes que, mesmo com um milagre, não se transformariam em líderes. Eu vou deixar isso com o Giovanni. Eu tenho uma opinião bem formada quanto a isso, mas vou deixar para o Giovanni mandar essa. Cara, eu acho que o que você tem que avaliar para uma contratação de um profissional é a competência dele, não a fé dele exclusivamente. Porque a própria pessoa respondeu a pergunta. Às vezes o camarada até professa ser ter sua fé em Cristo, mas não é um discípulo, não é um seguidor, não faz nada do que Cristo ordenou e vai continuar te dando trabalho dentro da empresa. E às vezes um camarada desse que não segue princípios, não segue valores, ele é mais difícil de você ser trabalhado do que um bom profissional, competente, exemplar, estar dentro da tua empresa e você, como também um bom cristão, conduzi-lo a Cristo. Tem um dos empreendedores que tem vindo na mentoria, que inclusive eu citei há pouco, ele é um camarada fantástico aqui da cidade e ele usa o padrão de competência para contratar na empresa dele.
Mas ele falou assim, pastor, depois de um tempinho, o camarada se ambientou aqui na empresa, a primeira coisa que eu faço é mandar ele pro face a face. Fala assim, ó, esse final de semana eu vou te dar uma folga. O estabelecimento dele é em shoppings, né? Ele tem estabelecimento nos 2 shoppings. Aí imagina o camarada, né? Tipo assim, ó, final de semana chegando, finalmente vai ter folga. Aí a folga que eu vou te mandar é pro face a face com Deus lá do amor e cuidado. E ele manda. É incrível. Todos os profissionais das 2 empresas dele já passaram pelo face a face e estão vindo na igreja firmes em Jesus. Então esse processo de você pegar alguém competente, que você sabe, que vai ter o padrão de qualidade, e depois você conduzi-lo a Cristo, é mais fácil do que você contratar só alguém que diz que é crente e vai ficar te dando trabalho lá. Perfeito. Com relação a isso, eu não acrescento nada. Perfeito. Só pontuo uma coisa importante. Contratação é uma coisa, parceria e sociedade é outra completamente diferente. Eu jamais faria uma sociedade com alguém que não tivesse a mesma fé que eu professo. Exatamente. Então, aí, complicado. Tá bom? Então, por quê? Porque você está debaixo de princípios, vai querer aplicar estes princípios e vai ter uma barreira com relação à sociedade. Então, não existe sociedade próspera que não esteja em unidade. Se ela não está em unidade, ela está ali, ó, lutando e perdendo força e energia. Então, para ter unidade, tem que ter o mesmo pensamento, a mesma fé. Inclusive, e eu estou falando agora só de questões básicas, naturais. Aí, dentro do que cremos, vamos para o sobrenatural, vamos para a fé. Porque aí é onde vem a bênção, onde vem o favor de Deus, onde vem portas que Ele abre, onde vem uau. Então, contratar é uma coisa, ter sociedade é outra completamente diferente. Óbvio que eu daria, obviamente, e faço isso, oportunidade aos irmãos da fé. Mas a minha empresa, estou falando da igreja, não, estou falando da empresa. Minha empresa não é lugar de ação social. A minha igreja, ou melhor, a minha empresa pode e deve exercer uma ação social dentro dos moldes estabelecidos, ou seja, é cesta básica. Eu vou, não sei o quê, papapá. Aí você vê o que faz com os recursos. Agora, a tua empresa, o que ela produz? Então, para ela produzir bem aquilo, ela precisa de gente competente. Então, contratar pessoas para ajudar as pessoas não é o caminho. Contrate pessoas capacitadas ou pessoas que estão dispostas a aprender e você vai levantando, capacitando e tal, onde você as auxilia a cada vez mais crescer, prosperar, mas a ação social é diferente. É isso aí, gente? Estão de acordo? Isso. Muito bom. Próximo. Como que eu posso implementar uma cultura baseada nos princípios do reino de Deus na minha empresa, considerando que a maioria dos colaboradores não são evangélicos e não tem uma vida espiritual ativa? Eu gostaria de incorporar momentos de oração, louvor durante o dia, outros elementos, mas eu não sei como fazê-lo de forma eficaz. O primeiro lugar é vivendo uma vida cristã autêntica. Não adianta nada ter tempo de oração quando abre a empresa e na hora do almoço você está mandando todo mundo para o inferno. Exato. Não adianta nada você fazer o louvor, chamar o evangelista, vamos ungir, vamos não sei o quê, mas você fica dando migué, paga o salário atrasado, tá devendo não sei o quê. Na verdade, fica até pior, né? Então a questão é a seguinte, em primeiro lugar, para você estabelecer isso daí é ter um padrão, uma conduta. Correto? E quando a gente passa dificuldade financeira na empresa? Perfeito. Chama todo mundo e conversa. Fala, olha, eu sempre paguei adiantado, mas agora a gente está numa dificuldade, a gente vai... Olha, eu não consigo pagar aqui no dia 5, eu vou poder pagar só no dia 7. Conversa. Né? Agora tem gente que tem o dinheiro, mas ele deixa o dinheiro ali na conta aplicando mais um pouquinho. O que ele puder espremer, ele faz. Isso não é conduta de cristão. Então, primeiro lugar, tua conduta. Se tua conduta já está alicerçada nos princípios, perfeito. Aí você pode, inclusive, aplicar na sua empresa algumas coisas. Agora, vamos lá. O que eu já vi muitas vezes acontecer.
É o empresário, fala, agora nós vamos ter todo dia um tempo de oração. Então, que hora que a gente entra? Às 8 da manhã. Fala, todo mundo chegando aqui 7h30, que 7h30 é tempo de oração, hein? Não, pera lá. Você quer obrigar o teu funcionário a chegar meia hora antes, porque você quer implementar a cultura de... Não, pera lá, irmão. Se você quer fazer isso daí, é diferente. Você faz às 8. Eles chegam às 8? Então, às 8, primeira coisa, 10 minutos, oração, louvor. Você pode fazer isso. Então, eles têm que estar lá. E respeite a fé dos outros. Às vezes outros terão. Porque aí pode começar também o outro não quis participar, aí começa a cortar. Não é por aí. Respeite os outros. Seja inspirativo. Né? Então, dá para você implementar. Mas a principal forma é você se preocupando com as pessoas. Inclusive, essa é uma das pegadas se quiser falar um pouquinho, desta visão do empresariado apostólico, que é essa, né, pegada, né, do que a gente quer incentivar os nossos empresários a aplicarem, né? Então, essa visão de que... Porque esse capitalismo selvagem também não é bíblico. Não. Passar em cima de tudo e todos a qualquer custo só para eu ter um... Poxa, o capitalismo em si ele não é ruim, não é mau, lógico que não, ao contrário do que, né, os comunistinhas gostam de pregar nas universidades fumando maconha. Mas o capitalismo, se ele não tiver também os princípios, é claro que se torna um câncer. Poxa, a gente conhece, não são histórias fictícias. Se você vai para a China e tantos outros lugares, inclusive trabalho escravo, pelo amor de Deus. Não é? E não precisa ir para a China, não. Pouco tempo atrás, quando ainda a cana era cortada, hoje tem maquinário que faz isso, mas lembra quando vinham, né, de vários estados do Brasil para cortar cana aqui, a gente chegava nesses alojamentos, pelo amor, muitas vezes o camarada não tinha nem recurso para mandar para a família. Porque o cara que contratava é o mesmo que fazia um mercado dentro da fazenda, onde estavam alojados, é o preço que ele... Rapaz, Deus está vendo, seu vagabundo. Aí depois você quer chamar o pastor para orar, para abençoar? Não, lucre menos e deixe que as pessoas prosperem com você. Essa é uma mentalidade apostólica de você implementar o reino na sua empresa. Vai muito além dessa visão religiosa. Então, quando você começa, sabe, a mudar esta essência e permitir que eles sonhem junto, então, eu quero lucrar, eu vou lucrar, é óbvio, mas também os que estão comigo terão um salário decente, vamos lá. E aos poucos, cada um vai tendo a oportunidade de estar crescendo. O que você acha disso, Giovanni? Estava dando uma olhadinha aqui nas perguntas, inclusive a 7ª pergunta aqui, um pouquinho depois, a pessoa vai colocar alguma coisa muito nesse sentido. Ele pergunta sobre introduzir uma cosmovisão cristã no mundo, numa cultura individualista e tal. E assim, a verdade é que uma cosmovisão cristã e bíblica verdadeira, ela vai apontar para um Jesus supremo, um Jesus que é supremo sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a tua empresa. Qual que é a grande questão que eu vejo? O problema é que o pessoal ficou alienado e mergulhado naquele mundinho gospel, naquela mentalidade de gueto, né? O que é secular e o que é sagrado. Né? Exato. E aí a verdade é que o pessoal pensa, eu quero implementar o reino na minha empresa. A primeira mentalidade que vem é aquilo, entre aspas, o sagrado. Então eu vou transformar a minha empresa numa igreja. Não, a sua empresa não é uma igreja. Então, não claro, quer fazer louvor, oração, devocional, faça, é legal. Eu acho que muitos empresários fazem, é bacana, mas não é assim que você está implementando o reino. Quando você quebra essa mentalidade, entende, inclusive, né? Mas não citou agora o empreendedorismo apostólico.
O apostolicismo, né? A palavra apóstolo, ela não é de origem religiosa. Não. É a forma que o apóstolo, aquele oficial romano, ele tinha para implementar a cultura romana numa nova nação, num novo território conquistado, era implementando de dentro para fora, de uma forma muito sutil, muitas vezes até através de discursos, peças teatrais e muitas coisas que tocavam de forma sutil no coração das pessoas. E quando as pessoas menos percebiam, estavam falando como romanas, vestindo como romanas, se portando como romanas. E aí é isso que o Senhor nos chama a fazer, então, no empreendedorismo apostólico. Você vive já de uma maneira tão pessoal o reino de Deus, e a tua empresa vive isso, que quando você menos perceber, muitas vezes até sem culto e sem louvor, o teu empresário vai estar falando a mesma linguagem dos céus. O teu funcionário, a tua empresa, o teu fornecedor, todo mundo que te cerca vai estar vivendo os princípios de maneira sutil porque viram isso em você, né? Então, acho que é por aí. Às vezes até se colocar no lugar ter a empatia e se colocar no lugar do não cristão, porque o objetivo é o quê? É ganhar as pessoas para Jesus. O que é implementar o reino? O que é a missão? Ganhar as pessoas para Jesus. Mas será que a gente está tendo a empatia, se colocar no lugar da pessoa? Porque se fosse a gente, como que a gente seria ganho, né? Será que só de trabalhar numa empresa que ora e lê a Bíblia, a pessoa vai entregar a vida para Jesus? Ou será que é justamente o inverso? É trabalhar num lugar onde eu sinto confiança, onde eu confio no meu líder, onde o que ele fala ele cumpre. E aí, então a gente esquece dessa empatia, né? E na verdade a gente acha que as pessoas vão entregar a vida para Jesus de um jeito, quando na verdade a gente esquece até da forma como nós entregamos a vida para Jesus. E eu já ouvi muito do efeito contrário. De funcionário vir falar, vai lá, quer fazer culto, quer orar, mas a postura é essa, e a pessoa cria, na verdade, uma barreira com o evangelho. Por quê? Porque fica essa religiosidade vazia que não leva a lugar nenhum. Muito bom. Vamos ao nosso merchan. Muito bem, depois de Tosca e Café, nós temos aqui Palavras de Sabedoria da nossa editora Raiá. Essa edição, inclusive, capa de couro, ela ficou lindíssima. Olha isso daqui, gente. Comece o seu dia ou encerre o seu dia com uma palavra de Deus ao seu coração. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Cada devocional é feito com muito amor, com muito carinho, e você tem aqui um versículo todos os dias, um tema, e sobre o versículo em questão, a gente compartilha com você uma aplicação que vai falar muito ao seu coração. Temos ouvido e colhido testemunhos belíssimos de pessoas no mundo todo. Por que no mundo? Porque tem pessoas lá na Inglaterra, na Europa, na Inglaterra, na Portugal, na Irlanda, Estados Unidos, a turma, né, que tem adquirido também, estão acompanhando, inclusive até não só o livro físico, mas na Amazon. E uma novidade, gente, uma novidade. Então esse é o devocional que lançamos esse ano, Palavras de Sabedoria, mas estamos com um projeto novo para 2025, porque, na verdade, é devocional Amor e Cuidado, e o tema desse ano, Palavras de Sabedoria. Mas foi algo tão surpreendente que nós estamos agora transformando o nome do devocional em Palavras de Sabedoria. E uma parceria com uma editora nova. Eu não vou falar aqui, mas já estamos prestes a assinar o contrato, já estamos trabalhando, estamos fazendo os devocionais e acredito que lá para novembro já estejamos com o novo devocional 2025, Palavras de Sabedoria, e o tema será intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Então, você também pode no Instagram, QR Code, Mr. Luan, QR Code aí, você pode bater. Já tem o Instagram da Palavra de Sabedoria, do Devocional,
tem o João e a Jéssica da nossa editora e da nossa livraria e mandam para você no Brasil todo, no mundo todo. Claro que você vai pagar o frete, mas a gente manda para onde for, tá bom? Eita, eu tô melhor que o Milton Neves para fazer merchan hoje, hein? Muito joia! Você quer patrocinar o nosso podcast aqui? Então, vai lá. Por exemplo, o produto tem que ser bom também, porque a gente não fica divulgando qualquer coisa não, né? Isso aí. Mas, ó, resultado dá. Próxima. Qual a principal diferença entre uma mulher e um homem ao liderar outros líderes? Em outras palavras, a liderança masculina difere significativamente da liderança feminina? Em nada. A questão é competência. E aí, em nada. Na verdade, as mulheres são incríveis. Elas são, inclusive, muito mais atentas a detalhes. Elas são incríveis. Então, não tem. Tem gente que está preparada e gente que está despreparada. Concordam comigo? Isso. Total. Para cima. Como líder da minha empresa, qual deve ser a minha abordagem no dia a dia para influenciar a minha equipe de maneira eficaz? Aqui ele traz uma diferenciação. Eu devo focar mais na integração e uma participação ativa ou na observação e instrução? Eu acho que depende do momento. Depende do momento da empresa, o momento que está passando. É aquele feeling do líder, né? Então tem momento que tem que agir de uma forma, tem momento que tem que agir de outra. E aí, Didio? Eu Você acho tá que- respondendo no WhatsApp, rapaz? Leva a sério aqui. Luan. Como é que vai... O nosso editor me atrapalhou. O editor. O nosso editor ele tá prestando tanta atenção nos cortes aí que ele falou assim, ó, vocês pularam uma, depois você puxa. Ele não viu que eu integrei na pergunta anterior. Ô, meu editor. Poxa vida. Tá complicado, viu? Tá complicado. Mas eu também penso por aí, pelo mesmo lugar que o pastor Fabrício andou aí. Talvez no início, você não conhece o time. Essa integração que ele fala é muito importante, porque você não vai conseguir promover e levantar ninguém sem conhecer as pessoas. Então, a integração dessas pessoas, conhecê-las pessoalmente e tal, num momento de início da empresa, eu acho que é um primeiro foco. Mas depois que a coisa já começou a engrenar, né, aí essa observação mais de longe, a instrução nos detalhes, aí passa a ser a prioridade. Até porque antes, né, lá, vamos colocar no início, você não vai conseguir detalhar nada que ainda não tomou corpo. Não vai conseguir detalhar nada que não começou a engrenar. Acho que é igual nas células, né? Eu pensei nisso de novo. Legal. Né? Porque a célula você começa, começa a célula, você não conhece ninguém lá. Então você tem que observar, você tem que conhecer. Mas são ciclos, né? Porque, voltando nas células, você vai preparando, você está mais perto. Aí depois você vai dando uma distanciada natural e ficando mais próximo dos supervisores e menos dos líderes. Mas chega uma hora que você percebe que você tem que voltar de Exato. novo na base, Exato. aproximar de novo dos líderes, senão você perde tudo. Então, acho que são ciclos, né? E aí a observação do líder de achar o momento exato, né? De como agir naquela hora. Às vezes fugindo um pouquinho da pergunta, mas só um insight. O líder geral, o empresário, o pastor, tem muitos pastores que nos assistem, você é o guardião da visão. Então, dentro do que você e o pastor Fabrício colocaram, esse lance de voltar, às vezes, ao primórdio, faz parte essencial da tua função, que é relembrar a visão. Então, qual é a visão da tua empresa? Eu não sei muito bem. Então, meu amigo, você está mais perdido que você precisa voltar na base e tem que ter uma visão. Qual a visão da igreja? Né? Então, tem pastor que também está perdido, que não sabe. Então, nós temos uma visão muito bem definida. Queremos ganhar todas as pessoas para Jesus. E queremos discipulá-las e levá-las a viverem algo extraordinário com Deus. Então, essa é uma visão que nos toma. Queremos implementar, fazer com que o reino de Jesus avance sobre a terra. Então, qual é a visão da tua empresa? Né? Qual é a razão de você fazer o que faz? Então, a partir disso, você consegue aplicar os demais. Próximo.
Eu acho que a próxima a gente meio que já falou um pouco sobre, foi a questão de quando investimos num líder, dá tudo errado, a gente tem que recomeçar do zero. Ele pergunta que ele tem esse receio de substituir um líder que não desenvolveu como ele esperava e começar do zero e ter que desgastar de novo, perguntando se vocês já passaram por isso, às vezes alguma situação, ou se já está integrado naquilo que a gente já respondeu. Então a gente já respondeu isso aqui. Já? É. Então vamos celebrar. Toma um tosse de café. Anos atrás, eu ofereci uma proposta alta para atrair um profissional altamente qualificado que era de outra empresa. No entanto, embora ele seja tecnicamente competente, eu percebi que ele não está alinhado com os nossos valores. O que você faria nessa situação? Eu deveria ter percebido isso antes. A questão de valores vem antes de competência. Nossa, fala sobre isso, porque essa é a essência. Exatamente. Pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que isso é meio básico. A gente pode, claro, nós vamos procurar qualificação, competência, a Giovanni está falando, isso é muito importante. Mas antes de mais nada, a questão de valores, de princípios, isso tem que bater. Então, não só sobre a questão dele, eu vi alguém que é competente em um outro lugar, fiz uma oferta, até então, ok, né? Nada impede. Mas, assim, essa questão de, primeiro, qual é o princípio? Você vai analisar isso depois, que ele já está no meio da tua equipe está num flow, aí ele vem em outro, tudo bagunça, então tem que ter a visão do macro. Às vezes, só de achar que uma pessoa que é competente, produtiva, vai mudar toda a produtividade da tua empresa. Como eu tenho muito forte comigo essa questão de liderança, eu amo essa parte. Para mim, ela é assim, fantástica. Às vezes, o empresário ele não investe muito na sua capacitação de formar e gerir os líderes, e aí ele foca apenas na produtividade e pode cometer um erro crasso desse. Então, eu prefiro, muitas vezes, esperar e dar um pouco mais de tempo no processo. E investir em alguém que eu já conheço o caráter, que já está comigo, que ainda não tem toda aquela capacitação, mas ele tem potencial para crescer, ele quer crescer. E eu prefiro aguardar, é onde eu bato muito na tecla dos processos. Aguardar a maturação destes processos, porque este vai chegar lá. Eu prefiro. Mas eu sei, aí entra um pouquinho naquela questão que abordamos do capitalismo selvagem. Às vezes o cara quer romper a qualquer custo, a qualquer preço. E nesse capitalismo selvagem, estou pouco me lixando com você, com a tua casa, com a tua família. Você não faz o que eu estou querendo, te manda embora. Então as multinacionais são assim. Igual banco, velho. E eu admiro o pessoal que trabalha em banco, porque tem que ter uma pegada nervosa. A cobrança é alta. Um gerente hoje de banco, não estou me referindo aí aos concursados, mas os bancos particulares aí, né? Você se mantém lá por produtividade. Então a cobrança é muito alta. E se você de repente está, e eu tenho vários testemunhos assim, você está num banco, desculpa estar usando o exemplo de banco, de repente um filho meu aqui é bancário, não estou criticando não, estou falando desse capitalismo aí, mas eu poderia citar qualquer multinacional, ou uma mega empresa nacional, né? Tem uma farmacêutica aí mesmo aí que explodiu, cresceu, e é essa pegada. E quanto mais você cresce dentro dessa empresa, mais vulnerável o seu cargo e o seu emprego se torna. Que loucura, né, meu? É exatamente isso, porque quanto mais você cresce, mais se espera de você. Então, olha que coisa. E por conta disso, onde você não correspondeu ao anseio daquele outro, você manda embora e ele vai buscar um outro, às vezes, no mercado. E às vezes nem levanta ninguém de baixo. Ele pega um outro que está indo bem e paga mais, porque ele faz uma conta clara. Então, vamos supor, você entrando, era para você render pelo menos, vamos supor, 50 milhões, mas você rendeu 40.
Se eu te mandar embora, eu vou pagar o dobro do salário para o outro, mas o outro chega nos 50. Para mim ainda é preço de troco, perto quando se fala de multinacionais. Entendeu? Então, apliquemos isso às nossas realidades. Tirando esses valores estrondosos das multinacionais e dos bancos, etc. e tal, acredito que a maioria dos que nos ouvem não são estes grandes CEOs. Mas um dia a sua empresa vai crescer e vai chegar lá. E o conselho que eu dou a você, se aplicarmos o conceito do empresariado apostólico, uma vez que a minha empresa ela não contrata para fazer ação social, mas eu me preocupo com o bem-estar deste funcionário. Aí é aquela velha história do conceito Google de ser, lá no Vale do Silício. De você gerar o ambiente, etc. Porque o bom funcionário, quando cuidado, ele rende mais. E aí eu aconselho você a ouvir o podcast do Sandro Gonzalez, que eu gravei aqui. Incrível, ele foi eleito há anos atrás, né, um dos melhores CEOs do Brasil. E o que o levou a este reconhecimento foi justamente a forma como a empresa começou a trabalhar com os funcionários. Onde as famílias, as esposas, faziam pressão nos maridos para que não perdessem o emprego. Porque a empresa se preocupava tanto, não só com a produtividade do funcionário, mas com toda a família dele. Então o filho tinha boa escola, tinha plano de saúde, tinha estabilidade, blá, 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 blá. Então toda a família vibrava com o emprego do pai. Isso fez com que a empresa é a maior empresa de transportes do Brasil. Que podcast surreal. Vale a pena assistir. Por favor, senhor diretor, Luan, coloca o QR Code aí do link para o pessoal poder assistir esse podcast. Vale muito a pena, né? O Lucas, o Lucas é o nome do filho dele. O Sandro já se aposentou, né? Ele acho que participa ali, mas incrível. Hoje ele é um pastor também da Lagoinha Vila Serra, acho que lá em Belo Horizonte. Um amigo querido. Um beijo, Lucas. Sandro. Rapaz. Beleza? Eu não sei se eu acabei mas eu me dispersei muito, psicóloga, hoje, na resposta? Não? Faz o seguinte, Fica jogando na minha toma um mão. tosque café, que a tua atenção volta. Próxima. Liderar todas as gerações existentes, especialmente a geração Z, apresenta desafios únicos, segundo os especialistas. Na sua opinião, qual seria a melhor abordagem para formar líderes nesse contexto a partir de uma visão apostólica? Compartilhando com eles propósitos e não apenas deveres. Então, o maior problema é que a gente quer comunicar à geração Z algo que é da geração X. O que move a geração X não é o que move a geração Z, tampouco a alfa. Entender essas diferenças é fundamental se você quer gerar uma harmonia, porque a harmonia é fundamental. A unidade é fundamental. E para que haja essa unidade, entender as diferenças é crucial para poder ter o entrosamento. Então, o foco está aí. Mas o que eu faço então, bispo? Chama para conversar. Empatia. Coloca a mesa. Né? Eu e o Fabrício somos X, Karen e Giovanni são Z. Então aí, eu tenho na minha equipe turma do Baby Boomers ainda. Tenho, Tenho o Eliezer, que é da equipe, tenho, né, o meu pai, podia ter só cabeça branca aqui falando de empresa. Então olha a minha pegada, eu trouxe 2Z e 2X para estar falando sobre liderança e empresariado. Aí tem que abrir mão de orgulho, né? Tem. Olha, eu não tenho. Se é alguém da igreja que fez essa pergunta, algum empresário da igreja, não sei,
Veja o que eu fiz esse ano de 2024 nos cultos dominicais. Nós temos 5 celebrações no domingo. Eu sou o bispo. Eu sou o pai espiritual da igreja. Então, eu trago as mensagens, eu prego, só que eu não dou conta, humanamente falando, né? Para, assim, pregar igual o R.R. Soares, né? Falando bem devagarzinho por 10 minutos, eu faço até 20 cultos num dia. Mas na intensidade que a gente prega, não tem condições. Eu aguento 2, 3 no máximo. Quem que eu trouxe? Até o ano passado o Fabrício pregava comigo, o Haldman pregava comigo. Então esse ano eu trouxe quem? Giovanni e Karen. Não dá para trazer Alfa para pregar domingo à noite, pelo amor de Deus. Adolescente não tem condições. Mas eu já trouxe a Z. Estão entendendo? É a forma mais prática que eu tenho para responder a tua pergunta. Então, e eu vou trabalhando a harmonia. Conceitos básicos. Vamos desenhar um pouquinho? Que eu gosto de desenhar, pessoal. Então, olha só. Tanto com o Giovanni, tanto com a Karen, eu falei, ó, domingo você pega um público mais geral. Você tem desde o adolescente, o jovem, o adulto, o experiente. Não é verdade? Não é assim? Nos 5 horários, alguns acabam indo e se identificando mais. Às vezes você vê, por exemplo, você vê mais no culto das 18, você vê a galerinha mais jovem, você vê eles no cantinho deles lá, você vê que eles gostam. Mas tem também no das 8. Então, em todos os horários, tem todas essas gerações representadas ali. Bem, então, eu prego normalmente os cultos que são transmitidos. No domingo agora, o Giovanni pregou um da transmissão das 10. O Giovanni já faz todo o lance com a comunidade online. Ele que coordena para mim a comunidade online. Pastoreia a comunidade online também. Mas aí eu falei com os dois. Vamos começar pela indumentária. Então, a Z tem todo um jeito de se vestir. E tudo bem. Não estou falando para você mudar o seu jeito de ser. Mas, uma vez que eu quero me comunicar, e me comunicar com todos, eu preciso ter o equilíbrio. Então eu falei para o Giovanni, esquece boné, esquece jeans, né? Depende do jeans até, falando de domingo, culto de domingo. Esquece tênis, né? No caso ali você vai fazer o quê? Você vai pegar uma pegada aí mais esporte fino. Não põe camisa, não precisa pôr camisa. Mas você vai pegar um jeito moderno, contemporâneo. Vamos mudar isso aqui. Não dá mais para ficar de diverte. Você é mulher, diverte para pregar. Você prega assim de sábado. Então você tem que ter uma pegada. Por quê? Naturalmente, como são da Z, já se comunicam com a Z. Não tem que ter esforço, porque a linguagem já é da Z. Mas precisam fazer um esforço para comunicar com o X e com o Baby Boomers. Então, a indumentária já ajuda. E eu, o bispo, o inverso. Eu já comunico com o Baby Boomers e com o X. Mas o Z e o Alfa, eles vão decidir. Então, eu também tenho que fazer uma mudança. Então, eu venho no contraponto. Eu já venho de tênis, eu já venho de jeans, eu já venho de camiseta. E todas essas dicas não fui eu que inventei. Peguei com eles. Estou lá viajando. Giovanni, e aí? Paizão, é bom você colocar um Nike. Aí falou assim, mas não é qualquer Nike não, porque tem a galera que fica colocando aqueles Nike que é tênis de correr. Falei, você é tiozão, não pode. O paizão manda um Jordan. Ó, mas tem que ser um assim, ó. E aí eu falei, e esse? Falou, não, esse não, esse tá tiozão. Falei, poxa, e esse? Ó, esse aí vai dar bom. E então eu busco deles a informação, jogo essa indumentária nova, para quando chegar lá, primeira reação da turma, já foram, ele falou, rapaz, você viu o bispão de Jordan? Eles reparam. E numa dessa, você abre o leque para a comunicação atingir o coração. Aplica isso na tua empresa.
Aplica isso em casa, com o filho. Por que você perdeu o coração do filho? Porque você simplesmente ignorou as fases que ele evoluiu e você tem um orgulho muito grande que não permite sequer aprender com ele. A vida é uma troca. A gente ensina, mas a gente aprende. Agora eu passo a bola para vocês, que inclusive fazem o contraponto do que eu abordei. Tem que ser um esforço das duas partes, né? Não só, às vezes, do líder, o pastor da igreja querer trazer os jovens para perto, mas essa questão do propósito é importante. Você poderia falar para mim, para o Giovanni, para mudarmos as vestes, o jeito de falar, mas se a gente não entendesse o propósito, ia soar como um peso, ele está falando para fazer isso, mas eu não entendo o propósito. Mas faz sentido, é o que nós queremos. Então, a gente quer comunicar com a igreja, nós sabemos do que temos que dar continuidade. Então, não é um peso, não é algo... Nós procuramos, a maneira de falar. Tem gente que fala assim, Karen, você está falando, às vezes, pregando de domingo, você está, às vezes, usando umas palavras mais assim, mas é algo que vai partindo da gente. A gente quer comunicar, queremos dar continuidade. Então, é o esforço das duas partes. A geração Z precisa entender e se dedicar a comunicar, e assim como a geração X vai abrindo espaço para valorizar também as novas ideias, aquilo que a gente consegue ver, e a geração Z também em baixar a guarda e o orgulho também, porque o orgulho não é só da geração X. A geração Z também vem com uma visão de eu sei mais, a tecnologia está na minha mão, a gente está à frente, a gente sabe desenrolar melhor. Não sabemos. E precisamos da sabedoria, nos colocar debaixo da autoridade da geração X. Isso é sobre todos nós temos o mesmo propósito e visão. Agora, tem um fator fundamental se de fato você quer acertar o ponto. É o tosse café. Você tomar um tosse café... Para todas as idades, todas as gerações. Porque aí isso aqui ajuda muito a comunicação. Essa é a parte que eu não me conectei ainda. Por isso que o Giovanni ainda não rompeu. Ele não toma café. Falta um pouco de boleto para eu pagar para começar a tomar café. Toma tosque café que cresce cabelo, inclusive, viu, Peppa? Ajuda. Peppa tá cabeludo, rapaz, tá? Fez um implante, tá? Show, tá bonitão. Manda, filho, vai lá. Eu te perdoo por não tomar café, café. Um dia, quem sabe. Vou aprender. Essa questão do propósito, que a Karen falou não é só o fato de termos recebido uma direção das vestes, mas entendido o propósito. Ela é muito de uma parte central de como a geração Z lida com o trabalho, inclusive para você empreendedor que está assistindo. Gerações anteriores olhavam para o mercado de trabalho como um ambiente competitivo, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso aumentar aqui, aumentar ali. A geração Z ela olha um pouquinho diferente para o que diz respeito ao trabalho. Obviamente, quando a gente fala de geração, você não pode individualizar muito. Não, porque eu conheço um jovem que não é assim. É óbvio que você vai conhecer, a gente não está falando de personalidade, a gente está falando de um conceito geral, um conceito amplo. Mas um conceito amplo, a geração Z olha para o trabalho como hobby. Muitos deles preferem ganhar menos, mas estar fazendo algo que eles sentem que eles nasceram para isso, do que galgar altas posições e não se sentirem completos. Então, quando você passa para eles um propósito, eles falam, uau, não é sobre eu pregar num culto de domingo à noite, num culto de domingo e estar numa posição. Não é. É sobre você estar cumprindo uma direção, uma ordem, mas por trás você está satisfeito no sentido de eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Uau, isso. E outra coisa interessante também sobre esse senso de autoridade, isso aqui é uma dica importante. Eles lidam com a autoridade com a seguinte... É o paradigma, é a frase master da geração Z. Eu não sei se eu preciso deles. O que isso quer dizer? Uma geração que nasceu com um tutorial fácil e rápido. Eu vejo muito líder que quer mostrar para a geração Z as credenciais dele, o quanto ele fez, o quanto ele faz, ele acontece, o quanto ele sabe. Deixa eu te ensinar porque eu sei tudo. Não vai tocar o coração deles. Não é o quanto você sabe que vai fazer com que ele se importe, é o quanto você se importa. Porque falar sobre se importar tem a ver com propósito. Então a geração Z ela tem essa pegada do
Será que eu preciso desse camarada me dando ordem, falando o que eu tenho que fazer? Porque eu abro o meu YouTube hoje, eu abro o TikTok. Gente, a ferramenta, só um parênteses, a ferramenta de busca do TikTok hoje é um negócio assim absurdo. Você não precisa mais perder tempo com nada. Eu quero fazer qualquer coisa. Vai no TikTok, como fazer isso? Já aparece lá. Então ele fica pensando, tá bom. Minhas pesquisas hoje eu faço no TikTok. Não, é tudo TikTok. Aí o líder, o empreendedor, ele quer tocar a geração Z, ele quer potencializar a geração Z. Ele fica, não, vem cá que eu vou te ensinar. Ele fala, cara, eu vou perder tempo te ouvindo aqui no TikTok, tá mais prático, tá mais fácil. Agora, se você toca o coração dele no sentido de ele olhar pro tanto de importância que você dá para ele, não pro que você quer extrair dele. Ele fala, não, peraí, tem um propósito, tem uma humanidade por trás disso aqui. Aí pode ter certeza que mesmo ele tendo a busca do TikTok muito mais fácil, ele vai parar para te ouvir. Porque ele vai entender que você se importa de verdade. Forte isso, hein? Excelente. E melhor dica que a gente podia dar aqui. Compra o Reconectando Gerações também. Próximo merchan. Tá lá, Pepas. É isso. Eu não ia ficar sem fazer esse merchan também, né? Muito Tá bem. no assunto, né? Perfeito. Reconectando Gerações. Esse é um livro que foi escrito por mim e por Giovanni Eduardo, e onde nós aqui compartilhamos um pouco das nossas experiências. Eu conversando com a minha geração sobre a importância da Z, da Alfa, e o Giovanni falando da experiência dele e também tocando ali o pessoal para reconectar-se com todas as gerações. Então a gente entende que esse livro aqui é de grande ajuda. Temos ouvido testemunhos lindíssimos. Ele é prefaciado pelo David Leonardo e também embasado aqui ou recomendado pelo Luciano Subirá, Lucinho Barreto, JB Carvalho, só a galera aí da prateleira de cima. Então, fica a dica, Reconectando Gerações. Rapaz do céu, hein? Eita. Gente, Falamos, hein? falamos, hein? Acho que já tá bom, já dá um livro já, se pegar tudo aqui. Querem falar? Acho que tá bom, né, senhor diretor? Mais? Nossa, ele tá achando que ele que paga o meu salário. O que mais tem aí? Temos a próxima aqui dizendo o seguinte: eu já contratei colaboradores de empresas concorrentes, o que acelerou o nosso crescimento. Mas considerando que foram eles que nos procuraram, isso poderia ter sido visto como uma quebra de princípios éticos? Agora eu vou falar de mim. O JB Carvalho é um amigo e ele fala algo que eu gosto muito. Ele diz assim: Marcelo, eu uso o protocolo. Incrível. Eu tenho protocolo. Então, ontem mesmo nós estávamos fazendo um evento do Esfera, que era o Esfera Digital. Foi uma reunião com os tops dos tops da parte digital aí, né? Pensando um material fantástico para empresas. Estávamos só os pastores do Conselho do Esfera. E entre eles palestrou o Rodrigo Antunes, que é nosso filho aqui da casa, que tem uma empresa, inclusive podemos marcar, trazer o Rodrigo para falar, rapaz. Excelente. Isso aí, vamos trazer ele na próxima aqui? Boa. Rodrigão é fera para falar sobre isso daí, né? E aí o JB ouviu ele, já mandou no meu WhatsApp na hora, hein? A gente tava tudo conectado, falou, Toschi, posso trazer o Rodrigo aqui? Falou, rapaz, se pode, deve. Mas é interessante. Ele não falou para mim, me dá o contato do Rodrigo que eu vou chamar. Falou, posso chamar? Você entendeu o que eu quero dizer sobre o protocolo? Então, vamos supor que ele queira levar um pastor meu para pregar. Ele nunca vai chegar e vai mandar o convite para o Fabrício. Uma das coisas que eu aprendi. Ele vai primeiro falar com quem? Comigo, que sou o bispo. Posso convidar o Fabrício? Protocolo. Então, parece-me que nas empresas as coisas meio que vão, sabe? Assim.
E por isso que eu vejo que no meio, inclusive das igrejas batistas, é meio complicado, né? Porque a igreja fica sem pastor e ela não levanta ninguém de dentro, ela vai pegar de outra. E ela nunca chega na igreja e diz: podemos tirar o seu pastor e fazer um convite para ele assumir a nossa? Não, ele manda um convite pro pastor. E eu pergunto: que honra tem nisso? Nenhuma. Tipo, eu vou deixar uma igreja órfã. Então, existem algumas culturas que para mim não serve. Ah, mas é normal, se faz. Tá bom. Mas eu estou... Por isso que eu falei, eu estou compartilhando algo pessoal. Para mim não serve. Então, dentro da igreja nós temos uma empresa na área de criação há muitos anos. Eu comecei do zero essa empresa, que é a Creative. A pastora Esther foi a primeira funcionária dessa empresa. Nós começamos com uma visão. Eu trouxe uma visão para ela. Aí depois ela veio, se tornou pastora, assumiu o profético. Então já há muitos anos que ela saiu. Depois o pastor Diego assumiu para mim. Depois também ele assumiu outras áreas. Mas já houveram... A maioria das pessoas desta empresa, da Creative, foram adolescentes que começavam fazendo ali um trabalho voluntário, que depois vinham para um estágio, e aí elas se namoravam, faziam às vezes na faculdade publicidade ou marketing ou e tal, e aí daqui a pouco vinha um convite. E quando vem de fora, normal. Muitos procuram, pastor, recebi o convite, falou, vai voar. Vai, porque eu não tenho como cobrir essa oferta. Pode ir. Mas o que eu sempre passei para eles, inclusive o Pepe é um dos primeiros. Por isso que eu tenho essa liberdade com ele, brincando, ele é um filho. Né? Então, eu falo assim, mesmo que eu desmanchasse a Creative, o Peppa fica. Peppa não sai, o Peppa, o Henrique, né? Mas o Peppa é o que trabalha mais na Creative aqui. Não fica. Tá lá desde o começo. É filho. Mas o que eu passei para ele? Que tem passado para os novos? Assim, a visão. A visão. Então, a nossa visão é essa. Você consegue sonhar comigo? Inclusive, o que estamos fazendo hoje, esse podcast, faz parte de uma visão, não da semana passada, de uma visão de quando eu comecei com a Esther. Falei, olha, vamos trabalhar com televisão, vamos fazer filmes. Já tivemos inserções em Alto de Páscoa dignas de roteiros de televisão, que ficou muito bacana, não é? Hoje temos aparelhagens e tal. Na época, quando eu comecei a empresa, tínhamos um computador e fazíamos a transmissão do culto pela TwitchCam. No Twitter. Que hoje o Xandão cancelou, mas em nome de Jesus, que caia Xandão, que levante o Twitter. Deixa pra lá. Onde eu quero estar caminhando aqui? Que eu estou falando, na verdade, sobre o princípio, é mais do que uma resposta à indagação. Eu quero, na verdade, tocar uma cultura que precisa ser transformada. Essa é a essência da minha resposta. Eu acredito muito de que colhemos aquilo que plantamos. Então, quando a pessoa pergunta de uma forma bem ali clara sobre... Ela parece que fala, será que eu estou quebrando um princípio? Eu prefiro que as pessoas fiquem comigo, ao meu lado, muito mais pela convicção e pela visão e pelo chamado do propósito do que por conta do salário. Porque a mesma pessoa que vem e diz assim para você, deixa aí que eu vou te dar um salário 50% mais alto, é a mesma que quando encontrar alguém melhor que você, te manda embora para trazer o outro. Aí você pode falar, mas isso é uma coisa sua. Então, pode ser, porque cada um deles, eu tenho consideração por eles. Já precisei mandar embora? Já. Porque eu, inclusive, todas as vezes que mandei um funcionário embora, não falei e não mandei com raiva. Me recordo de alguns de ter falado assim, estou te mandando embora porque eu te amo.
Aí eu falei, esse cara é louco. Pois é. Porque tudo que eu podia fazer, eu fiz. Sentei, conversei, ensinei, dei chance e tal, e tal, e tal, e você continua fazendo o que não é adequado. Então, acho que a minha última chance de comunicar, de te ajudar, é mandando você embora. Mas estou mandando porque eu te amo. E aí mandei embora. Né? Mas não fiz isso com pai de família, não fiz isso, né? com justamente na empresa, com solteiro, etc. Mas aí eu volto, inclusive, a algumas questões que abordei, que empresa não é ação social. Você foi contratado, então renda. Faça. Então eu fico pensando, né? Qual é a razão? Por isso que eu não vou atrás de outro, tirar. Já aconteceu, por exemplo, de algumas empresas, de pessoas de dentro, às vezes até da igreja, de flertar com alguns funcionários que eu acho estranho, eu não acho isso legal. Ah, mas isso é normal. Pois é essa cultura que eu estou falando, eu não estou falando mal, né, da pessoa em si, porque está fazendo o que é comum, o que é normal aí fora, mas assim, para mim não serve. Não cabe, eu acho, no mínimo, o protocolo. Bispo, eu estou precisando de um funcionário e esse funcionário aí da empresa aí encaixa muito na minha. O senhor me daria a bênção para poder fazer uma proposta para essa pessoa? No mínimo. Eu não vou gostar. Mas também não vou te impedir que as pessoas são livres. Uma vez um pastor me perguntou, não vou falar quem, ele viu um pastor, ele veio aqui, isso já tem muitos anos, e viu um pastor meu fazendo algo ali, falou, rapaz, ele é bom, hein? Vou levar ele, hein? Ele falou assim, faz isso. Posso fazer uma proposta para ele? Melhor coisa que você faz. Porque se ele aceitar, é o sinal que eu precisava de que ele não merece estar do meu lado. Não tenho medo das pessoas fazerem propostas à minha equipe. Porque eu sei quem vai ficar são aqueles que entenderam a visão e o propósito. Aí cai dentro do que o Giovanni falou. Não tem salário que tire alguém que entendeu a visão. Então, o conselho que eu dou é vamos mudar essa cultura. De ficar furando o olho do outro empresário. Né? Poxa, se o outro funcionário está descontente porque o patrão não está valorizando, tal, existem razões que fazem muitas vezes a pessoa sair, né? Eu até entendo, converse. Se há um irmão em Cristo, vai lá conversar, falou, cara, você vai perder esse funcionário, como eu já fiz. Eu já fiz isso com alguns empresários. Falei assim, você vai perder, porque você não está valorizando o cara. E o cara é bom, essa mulher é boa. Você não está valorizando. Você está jogando dentro de um crescimento, tipo assim, não, tem que galgar as etapas da empresa. Não, você não está entendendo. É diferente. Deus te deu um coringa aqui, cara. Se você não... Tem gente que às vezes faz bico quando olha, Giovanni. Mas o bispo ordenou ministro? Mas chegou ontem. Eu tô aqui faz 20 anos. Eu falo assim, e daí? Faz bico, não tem problema. Você não entendeu nada. Ele chegou ontem, já entende mais do que você. Aí o invejoso fala, porque é puxar saco. O bispo gosta de puxar saco. Pergunta para ele se eu gosto de puxar saco. Eu tenho ojeriza. Eu dou machadada quem chega perto de mim puxando o saco. Não gosto. Não vem com conversinha pro meu lado. Não gosto. Eu já vou dando corte já. Falando, não, sai de perto. É quem assimila a visão e quem anda em unidade. E uma das coisas que eu falo em reunião com eles é a seguinte, eu não quero que concorde em tudo, porque eu preciso do contraponto verdadeiro, mas que não estejam contrapondo por conta de orgulho, mas por conta de uma visão alicerçada, embasada, que de fato vai me ajudar a crescer a nós como instituição, como igreja, como empresa e assim por diante. Acho que só essa parte aqui dava um livro. É isso. Nossa.
Pode falar vocês agora, eu falei muito. Nada de... Tá bom, senhor diretor? Quer mais ainda? Depois, Agora depois dessa dessa, aí. vamos pagar os adolescentes para fazer campeonato de corte aqui, que não vão rachar. Toma um Tosque Café, Depois dessa. viu? Faz o T de Tosque Café. Você tá falando de corte? Olha lá. Quem fizer um corte e der... Quantas visualizações? Nós vamos pagar o pessoal por visualização. Vamos fazer. Não vamos fazer esse barato aí, senhor diretor. Vamos abrir um fazer. Discord, Luan. Vamos fazer Amanhã. uns cortes do podcast aí. Nós vamos falar, cada corte que você fizer e der tantas visualizações, nós vamos pagar em Tosque Café. Devocional, hein? Não, nós vamos ajudar esses adolescentes aí. Tosse café, senhor BBQ Né? e café. Vai ganhar vale no senhor BBQ, vai ganhar vale no AC Café aqui também. Pronto, Boa. molecada do Up. Fica atento aí. Em Vamos breve. fazer. Eu gostei dessa ideia. Aí, ó. É um rapaz. Vale ponto pro GDT. Melhor. Aí o João que vai ficar, né? Que vai parar de investir em tráfego pago. Prefiro, viu? Gostei da ideia. Não vamos fazer esse negócio aí. Ué, deu certo com o Marçal, não? Tem que, vai. Muito bom, gente. Eu acho que por hoje é o que temos. Tem mais perguntas aí, mas vamos deixar para um próximo, né? E vamos fazer o seguinte. A gente pode abrir aí depois, senhor diretor, uma caixinha de pergunta porque eu gostei dessa pegada, né? A gente teremos alguns convidados, mas trazer os convidados já com as perguntas dos nossos parceiros aí, dos nossos seguidores, né? Quase que eu mando telespectadores aí, eu ia entregar mesmo que eu sou tiozão, né? Aí o Z já desliga, ele já muda, já fala assim, tá vendo? Não dá. Nossos seguidores. Fechou? Para você suas colocações finais. Vai, pastor Fabrício. Vai, pastora Karen. Caramba. Nossa mediadora. Eu acho que assim, falando assim, pra minha geração, que às vezes, né, não busca muito, às vezes, ouvir na multidão de conselheiros e tudo mais, acho muito bacana a gente estar fazendo isso daqui com 2 gerações. E a importância da galera, cara, assiste, é conteúdo bom, é baseado na palavra, é princípio de Deus, está vindo dentro da sua casa da fé. Existem tantos conteúdos, a gente não precisava estar fazendo isso aqui, mas fazemos por causa do propósito, para aquilo que sabemos, né? Então, nós aqui não somos os melhores co-hosts, né? Não sabemos de tudo sobre podcast, mas fazemos por saber que vocês estão nas redes sociais a maior parte do tempo e precisamos estar aqui, ocupar essas esferas. Então, valorize e preste atenção, pega as palavras do seu bispo. Aquilo que falamos, não falamos da boca para fora, falamos muito do que viveram, do que aprendemos baseado na palavra. Então, da geração Z para a geração Z, vamos ouvir, vamos aprender e caminhar junto com esse propósito. E colocar em prática também. Eu vejo a nação brasileira é a nação que mais consome podcasts no mundo. E a galera é viciada em podcast, é um atrás do outro. Eu mesmo gosto muito. Dentro do carro ouço metade, daqui a pouco ouço metade. Mas a gente começa a ouvir tanto, a gente consome tanto conteúdo. E a grande dificuldade não é ouvir e receber esse conteúdo, mas é assimilar e colocar em prática de uma forma clara tudo que a gente ouve. Então, nessa curadoria de escolher bem o que você ouve, aqui nesse canal você vai ter sempre coisas muito boas para ouvir e que, se aplicados, vão gerar muito avanço e prosperidade na tua vida. Então, pega isso aqui, ouve, reouve, mas não só para adquirir conhecimento, para colocar em prática aí. Essa questão dos conteúdos, como a gente comentou no início, inclusive falando da mentoria, eu acho que tem sido muito importante para a minha vida. Né? Teve as 2 últimas mentorias, eu achei assim, fora do normal. E, então, assim, tem abençoado muito a gente. Então, realmente, consumir o bom conteúdo, né, daquilo que Deus está dando oportunidade para as pessoas. E esse tema que falamos hoje, ele é muito essencial, né? Voltando na introdução, né? Uma coisa é liderar aqueles que estão iniciando, mas liderar líderes é uma chave a mais.
Então, assim, as pessoas conseguirem pegar toda essa visão, todas essas ideias de liderança, acho que são degraus importantes para que elas possam realmente crescer naquilo que elas estão se propondo a fazer. Maravilhoso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Confere se é cara. inscrito, né, no canal, é de praxe. Ativa o sininho aí, tá bom? Que é o, como é que chama, o senhor diretor? Notificações. As notificações. As notificações. Nem ele estava lembrando. Tá em Nárnia. As notificações, segue a gente, compartilha, né? Deixa o seu like também. Deixa o seu like. Até o dislike, quem não gostou, porque ajuda, tá? Isso. Eu não gosto muito, não. Não, mas a gente nem vê, só ajuda. Quem não junta espalha, Jesus falou, seu mal acabado. Geração Z é muito complacente. Essa é para curtir, curte. Tá do lado, tá mais fácil curtir. Escuta, no oferecimento de Tosque Café, hein? Devocional Palavras de Sabedoria. Raia Editora com o livro Reconectando Gerações. E se você quiser aí entrar e também trazer a nossa... patrocinar aí o nosso programa, procure o senhor diretor, senhor Luan. Adolescentes, faz os cortes e depois os vales serão distribuídos. Amém? Um beijo no coração de todos, fiquem na paz, até a próxima.